Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você gostaria de conhecer os estilos do vinho do Porto? Então vamos falar sobre vinhos de uma forma simples, de maneira que todos entendam. No vídeo anterior, nós vimos a origem do vinho do Porto, que ele é produzido na região do Vale do Rio Douro, em Portugal. Que o vinho do Porto é um vinho fortificado, porque recebe a adição de aguardente vínica, e por isso ele tem um teor alcoólico mais alto que os vinhos tranquilos comuns, entre 18 e 22 graus, e que geralmente ele é um vinho doce, podendo ser até mesmo muito doce. E hoje nós vamos ver os diversos estilos do vinho do Porto. O vinho do Porto pode ser encontrado na forma branco, rosé e tinto. E vamos dar uma atenção especial ao vinho do Porto tinto. O que diferencia os dois grandes estilos de vinho do Porto tinto está justamente na forma de envelhecimento. As uvas utilizadas são as mesmas e também, geralmente, nós temos em todos eles um blend de vinhos de diversas safras. E quais são esses dois estilos de vinho do Porto tinto mais conhecidos? É o Tawny e o Ruby. O que diferencia cada um é que o Ruby é um vinho envelhecido em grandes balseiros. São como que grandes tonéis com capacidade de 30, 40 mil litros, que o vinho é colocado lá e tem um amadurecimento redutivo. O que é isto? Ele não tem contato com o oxigênio. Esses balseiros são feitos de madeira muito antiga, de maneira que não transferem para o vinho as características que são encontradas em vinhos que comumente têm passagem por madeira, como a baunilha e o coco. Além disso, a ausência de contato com o oxigênio permite que esses vinhos, os rubis, que envelhecem aí de 2 a 4 anos, tenham características frutadas. E nós temos, por outro lado, os vinhos Tawny. Os Tawnies têm um amadurecimento oxidativo. São armazenados não em grandes balseiros, mas em pequenas pipas, em barris aí em torno de 500 litros. Como o barril é menor, o contato com o oxigênio, a influência do oxigênio acaba sendo maior. E também nestas pipas não há qualquer transferência de sabor de madeira para o vinho, porque são todos barris muito antigos. Então, o Ruby tem as características de um envelhecimento sem oxigênio e o Tawny com oxigênio. No vinho Tawny, em razão do envelhecimento oxidativo, dá-se lugar às frutas presentes lá no vinho Ruby, para aqui, no Tawny, mais notas ligadas a castanhas, como nozes, amêndoas e ainda notinhas de caramelo. As frutas estão presentes, mas são menos perceptíveis em razão da oxidação. No mercado nós encontramos sempre duas formas que nós chamamos formas standards. São formas simples, tanto do Ruby quanto do Tawny. Mas se você quer realmente perceber a diferença do envelhecimento oxidativo e do redutivo do Tawny e do Ruby, eu sugiro que você compre não o Standard, que é o mais simples, mas a linha Reserva, porque a linha Reserva já passou para o envelhecimento de 4 a 6 anos. Aqui eu tenho um Tawny Reserva. Em relação aos vinhos Tawnies, eu chamo a atenção para uma classificação de idade. Sim, você pode encontrar muitos vinhos Tawnies com inscrição 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Esse aqui, por exemplo, é um Tawny 20 anos. E o que significa isso? Por exemplo, neste Tawny de 20 anos, nós temos aqui um blend de diversas uvas, de diversas safras. E este vinho tem as características de aroma, sabor e cor justamente de um vinho de 20 anos. E isto é levado muito a sério pelo Conselho Regulador do Vinho do Porto, porque ele é que atesta a qualidade desses vinhos. O produtor não pode simplesmente chegar lá e rotular um vinho, um blend que ele preparou, como sendo 40 anos. Ele passa por uma avaliação prévia. E é importante dizer, essa idade não significa que o vinho mais novo que está lá dentro tem essa idade. Mas que este vinho pode ter vinhos muito mais velhos do que a idade indicada, mas também tem vinhos mais novos. E que na mistura, no blend, tem as características de um vinho com a idade indicada no rótulo. Este tipo de vinho
tem sido a preferência de muitos produtores que se especializaram em produzir vinhos desta natureza. Isto é um tawny, logo teve envelhecimento oxidativo. Em relação aos rubis, também existem várias classificações especiais. Uma delas, por exemplo, é o vintage. O vintage é um vinho do Porto especialíssimo que é produzido em uma única safra, é uma exceção. Logo depois que o vinho é produzido, permanece descansando aí 1 ano e meio, 2 anos. Se o produtor perceber que este vinho tem uma grande estrutura, uma forte concentração de frutas e tem toda uma riqueza especial, ele faz a declaração de ano vintage. E a partir daí, ele já pode, depois de alguns meses, engarrafar este vinho. Não passa por nenhum outro envelhecimento. Um vinho vintage novo, ele tem uma grande potência em taninos, muita concentração de frutas e ele não é filtrado. Dizem que é um verdadeiro infanticídio se tomar um vintage jovem, porque o vinho vintage pode envelhecer por décadas, 10, 20, 30, 40, 50 anos na garrafa. E cada ano que ele passa na garrafa, ele melhora mais e mais e mais. Daí veio o grande mito de que o vinho bom é vinho velho. É verdade, mas isso é verdade para o vinho do Porto vintage. Sendo que todos os demais vinhos do Porto que nós mencionamos devem ser tomados jovens, porque já saem do produtor, são engarrafados prontos para serem bebidos, seja o tawny, seja o ruby. Se você comprou o vinho, não queira guardar, ele não vai melhorar. Aconselho até que você tome o mais breve possível, para que você possa extrair dele todas as características especiais que o produtor nele depositou. Interessante, o vintage, ele geralmente, para ser bebido, tem que ser decantado, porque como ele não é filtrado, com o passar dos anos, há toda uma aglomeração, por assim dizer, uma sedimentação de várias borras. Há um outro tipo de vinho, que é o intermediário entre o vintage e um ruby comum, que é o LBV. O LBV é um vinho também safrado, de uma única safra, tem a data da safra no rótulo, só que ele é envelhecido no produtor. Fica lá de 6 a 8 anos no produtor. E quando ele sai pronto. Há um tipo de LBV que ele não é filtrado. Esse LBV que não é filtrado, ele imita um pouco melhor o vintage, de maneira que ele pode envelhecer até 10, 15 anos após o lançamento no mercado. Mas não se engane, um LBV não tem a mesma vitalidade e longevidade de um vinho do Porto vintage. Harmonização com o vinho do Porto. O vinho do Porto, desde que você entenda os princípios de harmonização, que fogem um pouco desse nosso vídeo, ele pode ser combinado com uma refeição completa. E quando eu digo harmonizar vinho do Porto com uma refeição completa, não é um único tipo de vinho. Cada estilo de vinho do Porto vai se adequar à entrada, ao prato principal e à sobremesa. A harmonização clássica mais comum do vinho do Porto é por contraste, por exemplo, vinho do Porto com queijo Stilton e gorgonzola. É uma delícia. E ainda a harmonização por semelhança, vinho do Porto com chocolate e com sobremesas. Destaco ainda que ao harmonizar o vinho do Porto com sobremesa, sempre o vinho deve ter um dulçor superior ao da sobremesa. Se a sobremesa tiver mais frutas vermelhas, aconselho a você fazer a harmonização com vinhos do estilo Ruby, que tem mais frutas. Se tem uma sobremesa mais com castanhas, você pode fazer a harmonização mais com um tawny. Sempre fazendo essa semelhança e essa ponte com aquilo que você tem na sobremesa, com algo semelhante que você pode encontrar no vinho. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, o seu joinha, que para a gente isso é muito importante, esse reconhecimento de que estamos no caminho certo. E não se esqueça, no mundo do vinho é assim, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!